Pode se assentar, por gentileza, meu irmão e minha irmã. Eu pergunto a você, qual é a maior bênção que a gente pode receber na vida? Conversa séria aqui entre nós. Aquela conversa franca. A gente passa a vida inteira na expectativa de algumas bênçãos. Em geral, a gente vai mudando de bênção, né? A bênção que eu queria para um momento, para outro instante. A gente vai amadurecendo, vai vendo que aquela bênção que eu esperava não era a melhor bênção que eu precisaria receber. Aliás, esse é um tema bastante interessante, porque nem tudo que eu quero, eu preciso. Mas nem tudo que eu preciso, eu quero. Concorda comigo ou não? Nem tudo que eu preciso, eu quero, nem tudo que eu quero, eu preciso. Então, a gente precisa aprender a orar, pedindo a Deus que Ele nos dê aquilo que a gente mais precisa. Porque aquilo que a gente mais precisa é certeiro, é graça, é bênção de Deus para a sua vida. É o que vai mudar a sua vida para sempre. Enquanto nós estivermos nessa dependência do Senhor, nós vamos enxergar coisas impressionantes. Então, eu queria falar com vocês hoje, nessa terceira etapa da bênção esperada, nesses 2 versículos maravilhosos que nos falam sobre o Emanuel, que é Deus conosco. Agora, veja comigo o versículo 22, que diz assim: ora, tudo isto aconteceu. Tudo isso aconteceu. Tudo isso o quê? Tudo isso o quê? Então, nós temos 3 etapas aqui para nos fazer entender o que é o tudo isso aqui. A primeira coisa é o estudo genealógico que acontece a partir do versículo 1. Versículo 1 abre uma série de nomes que nós vamos identificar, encontrar com eles ali, que mostram o aspecto da genealogia de Jesus, que nos leva a lembrar tanto de Davi quanto de Abraão, conforme o texto nos apresenta. A gente vai aprender, pela graça de Deus, que existe uma ação do Senhor que nos conecta ao nosso irmão Abraão, lá em Gênesis 12, quando a Bíblia diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, a partir de Abraão, e não Abraão em si, mas a bênção viria a partir dele, e o que se refere o texto é essa conexão que nos faz de Gênesis 12 a Mateus 1, que nos ajuda a compreender que Jesus Cristo é essa bênção que se estende para todas as famílias da terra. O segundo aspecto do tudo isso é a cultura do desposar, porque um pouquinho antes desse texto que nós lemos aqui, o texto bíblico lá no versículo 18 e versículo 19 vão nos mostrar até o versículo 20 que José e Maria estavam desposados. O que significa isso na prática, né? Naquela época, cerca de aproximadamente um ano antes do casamento, os noivos, o que para nós seriam aqui noivos, eles desposavam. Isso implicava em algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade é que, a partir daquele momento, eles estavam, de fato, com um contrato de relacionamento estabelecido. Para sair daquilo ali, tão somente por meio dos mesmos procedimentos de um divórcio. Naquela altura, o homem precisaria trabalhar durante o próximo ano para construir a sua casa, ou pelo menos para edificar um lugar agradável e adequado para os dois. A mulher tinha uma responsabilidade de cuidar das suas vestes, ou cuidar do seu enxoval. Havia uma permissão curiosíssima e muito importante, porque o homem, naquele ano anterior ao casamento, ele não ia à guerra, para não correr o risco de ser morto e ter uma viúva que não havia consumado o casamento, porque durante o período anterior não havia consumação do casamento, não havia relação sexual, que era reservada e preservada para o casamento como um presente de Deus para os noivos. É uma cultura muito interessante, e o que Deus nos fala por meio da sua palavra é que José recebeu da parte de um anjo de Deus uma mensagem dentro dessa cultura do desposar. A terceira e última etapa que aí está é quando é declarado no versículo 21 a missão do Salvador. Jesus é apresentado como Salvador, aquele que salvará o seu povo dos pecados deles, o que nos fala sobre a redenção, o que nos aponta sobre a centralidade de Cristo, ou o protagonismo de Cristo na redenção. O tudo isso aconteceu, fala de coisas que aconteceram lá no Gênesis,
e que a partir do estudo genealógico nós vamos vendo como elas se encaixam, até chegar a José e Maria, enquanto ainda estavam desposados, para ouvir da parte do Senhor, por meio de um anjo, a expressão que Jesus é o Salvador, aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Toda essa história aí está, ela nos mostra algumas questões interessantes, como tudo isso aconteceu desde o começo para que a humanidade pudesse conhecer Jesus, o Salvador. E aí eu quero trazer para você uma frase, guarde isso. Há conexões na vida que somente são percebidas na dimensão espiritual. Você pode dizer essa frase junto comigo, por favor? Há conexões na vida que somente são percebidas na dimensão espiritual. Quando a gente lê tudo isso o quê? E eu conto, em parte, esse processo anterior são conexões que só conseguem ser percebidas na dimensão espiritual. São coisas que podem estar dentro do texto, como estão na nossa vida, na nossa vivência, na nossa prática, na nossa rotina, na nossa história, que passaram meio que desapercebidos, que nós não nos atentamos, não prestamos atenção. Mas eu quero afirmar e reafirmar, há conexões na vida que somente são percebidas na dimensão espiritual. Deixa eu falar com você aqui, nós dois aqui. Você precisa pedir a Deus a bênção do discernimento espiritual. O discernimento espiritual abre a nossa visão para a gente entender as coisas que acontecem ao nosso redor, compreendê-las e perceber que elas fazem parte de uma estrutura divina para abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? O texto de Mateus é o cumprimento do texto de Isaías. Veja que o texto diz como diz o profeta. Como diz o profeta. Que profeta? O profeta Isaías. Capítulo 7, veja comigo, capítulo 7 do profeta Isaías, versículo de número 14. E aí você precisa entender que a Bíblia é explicada por ela mesma. Existe um princípio da hermenêutica que nós aplicamos à leitura e ao exercício da Bíblia, que é chamado de paralelismo. O paralelismo é quando você toma a Bíblia e tem uma pergunta, você tem uma dúvida. Você pega a Bíblia e tem uma dúvida. Continue a procurar e estudar a Bíblia, porque a Bíblia é explicada por ela mesma. Se não tiver explicação, é porque não é para ter. Mas, em geral, nós temos todas as explicações. Quando nós não conseguimos achar, nós mergulhamos em Deuteronômio 29. Todo pastor sabe, todo professor de escola bíblica sabe, as coisas reveladas cabem ao homem, as que não são reveladas cabem a Deus. É quando você chega e diz, olha, não sei o que vai acontecer. Mas esse texto mostra... Como diz o profeta, você está conectado, o novo com o antigo. O profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É a leitura que a gente já conecta Isaías com Mateus. Há conexões na vida que somente são percebidas do ponto de vista espiritual, nessa dimensão espiritual. Agora, infelizmente, a gente sabe que há aqueles que não percebem em razão de transitarem desatentos ou indiferentes. Desatenção ou indiferença nos afasta do melhor entendimento sobre esse assunto. Agora, observe que no Êxodo, período que narra a saída dos hebreus da terra do Egito até a terra prometida, nós vamos encontrar a formação espiritual do povo. Algumas coisas vão acontecer ali no meio do povo, e nós vamos ver pouquinho aqui sobre esse assunto, que Deus está construindo, Deus está formando espiritualmente o povo. E o detalhe que eu trago a você é que antes desse povo ter conhecimento disso, antes de saber o que estava por acontecer, Deus já estava ministrando ao coração do povo. Aí eu trago para vocês uma segunda frase. Deus está conosco, ainda que a gente não saiba ou não tenha consciência da sua presença. Você pode ler comigo essa frase? Deus está conosco, ainda que a gente não saiba ou não tenha a consciência da sua presença. Algumas pessoas, na sua vida, já chegaram a dizer
que tinham sido abandonadas por Deus. Outras perguntaram: onde é que Deus estava quando isso estava acontecendo comigo? Onde está Deus? Onde está Deus? O povo de Deus estava no Egito, escravizado, orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor, sem saber o que Deus já estava realizando, sem identificar o poder de Deus, a manifestação do Senhor, sem ter uma expectativa concreta, verdadeira, de que um grande milagre ia acontecer. Deus, paralelamente a isso, encontra Moisés. Moisés está cuidando do rebanho, Moisés está trabalhando, Moisés está pastoreando, e ele tem uma visão extraordinária. É uma ação maravilhosa de Deus chamada teofania, quando Deus se manifesta gloriosamente, poderosamente e se revela. A visão é extraordinária, a visão de uma sarça, de uma planta que estava ali ardendo e não se consumindo. Moisés, curioso, como você e eu, imagino, nós queremos chegar perto para saber do que se trata. Naquele instante ele ouve uma voz que dizia para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque quem lembra o restante? Porque o lugar que ele estava era o quê? Era santo. Moisés se curva, fecha o seu rosto, esconde o seu rosto como a gente esconde quando está envergonhado. Moisés percebe a ação de Deus e Deus começa a ministrar ao coração dele para uma missão dificílima, a missão de libertar o povo que estava no Egito. Enquanto isso, o povo estava ainda escravizado, sem saber que Deus estava levantando uma pessoa, sem saber que Deus estava criando toda uma história para arrancar o povo de Deus dali do Egito. Por isso, queridos irmãos, eu quero lembrar vocês, Deus está conosco ainda que a gente não saiba, ou ainda que a gente não tenha consciência da sua presença, porque nós dois sabemos que existem períodos mais difíceis, mais áridos, mais complicados, mais sofridos, onde nós enfrentamos grande adversidade na nossa vida, onde a nossa possibilidade de esperança vai diminuindo, onde a gente não enxerga muito a luz no fim do túnel, mas Deus já está trabalhando, já está realizando a sua obra. A gente é que não sabe que Deus já estava conosco. Deus foi ministrando a vida de Moisés e a partir dele trazendo uma realidade que deveria ser guardada no coração do povo, e aqui eu trago uma terceira frase. Não existe fé em Deus sem a palavra do Senhor e sem o Espírito Santo. Não existe fé em Deus sem a palavra do Senhor e sem o Espírito Santo. Deus foi ministrando ao coração de Moisés e preparando Moisés para um desafio muito grande que ele viveria mais à frente. Deus estava conduzindo a sua vida para que ele pudesse observar e, a partir da sua observação, liderar espiritualmente um povo. Deus estava agora preparando esse povo para que esse povo pudesse conhecer ao Senhor. É uma formação espiritual do povo de Deus. Alguns episódios, um episódio que vocês se lembram bem, as pragas do Egito. Foram quantas pragas, irmãos? 10 pragas. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Está na Bíblia. São 10 pragas. Mas, além das 10 pragas, Deus manifesta o seu poder através da abertura do mar, que é uma coisa extraordinária. Deus abre o rio Jordão e tem outras manifestações que trazem ao coração do povo na sua formação espiritual. Deus tem poder. O nosso Deus é poderoso. A experiência vivida por Moisés e pelo povo trazia quase que uma assinatura. O poder de Deus está se manifestando. O poder de Deus se manifestará. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Amém, meus irmãos? Segunda lição. Deus deu ao povo mandamentos. Em 2 ocasiões isso, vocês conhecem a história. As tábuas da lei, os mandamentos revelam a palavra do Senhor, revelam a vontade de Deus para a nossa vida, revelam o quanto nós precisamos da palavra que nesse caso foi dita e escrita, como nós temos a Bíblia em nossos dias também, a palavra de Deus dita e escrita. Nós aprendemos nessa nossa formação espiritual que nenhum de nós pode viver sem a palavra. Nenhum de nós pode viver a nossa vida espiritual sem a direção de Deus, sem a condução do Senhor.
Os nossos olhos espirituais só são abertos por meio da palavra. Enquanto não tivermos abraçados com a palavra de Deus, não perceberemos a dimensão espiritual, não conheceremos a vontade de Deus e por isso deixaremos de ser abençoados por Ele. Uma terceira coisa impressionante que Deus nos ensina ali é que a cada manhã, nos períodos definidos pelo nosso Deus, durante um tempo, o Senhor dava o alimento para aquele dia. O alimento que nós conhecemos como maná era uma bênção divina. Deus mandava todos os dias. E Deus mandava para aquele dia e não para os próximos dias, com raras exceções. Deus mostrou ali um pouco da sua provisão. Na formação espiritual do povo, o povo estava entendendo, primeiro, Deus está comigo, Ele é poderoso. Segundo, Deus me deu a sua palavra, eu tenho um norte, eu tenho uma direção. Terceiro, Deus me alimenta, Ele provê, Ele é um Deus provedor. A certeza que nós temos, irmãos, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, e nós oramos pedindo ao Senhor quanto ao pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ou nos dá hoje. A gente sabe que Deus provê, que Ele sustenta, que Ele preserva a nossa vida. Nosso Deus provê, a Bíblia diz, eu creio. Isso ajuda na formação espiritual do povo de Deus e nos prepara como igreja para avançar. Uma quarta lição importante aí, o tabernáculo. Ele é edificado e depois o templo, mas nesse templo do tabernáculo, Deus ensina sobre um lugar de adoração. Deus está falando sobre a nossa devoção, sobre o nosso comprometimento com Ele, o comprometimento com a sua palavra, o comprometimento com o seu reino, o comprometimento com a sua glória. É um comprometimento que deve estar inserido no coração de todos nós. Deus estava agindo, preparando o povo para algo muito maior. Quinto e último, Deus estava trazendo sobre o povo a oportunidade de conhecer a arca. E a arca vai ser sempre para o povo a presença de Deus. A arca será sempre para o povo a presença de Deus, a glória, a santidade de Deus que é ali apresentada. Deus vai revelando, Deus vai apresentando, Deus vai trazendo ao coração do seu povo que ali estava. E à medida que a revelação vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, para além dessa apresentação anterior, Deus começa a mostrar que Ele é onipresente. E nós vamos lendo os textos bíblicos, como o clássico do Salmo 139, que Deus está presente, Ele é onipresente. E que a onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é onipresente. Nós queremos estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não conseguimos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas a onipresença não é estar em vários lugares, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença de Deus é uma declaração maravilhosa do seu poder, ou seja, veja, Deus está construindo, está mostrando, está desenvolvendo o seu conceito de Deus conosco desde o Antigo Testamento. Exatamente para que quando chegasse no Novo, nós pudéssemos enxergar isso de maneira mais clara. A concepção é de que o pré-requisito para o entendimento do Deus conosco é a expressão anterior do Deus presente, depois do Deus onipresente. Essa janela de Deus que se abre diante de nós, descortinando o entendimento para que a gente pudesse aprender essa realidade maravilhosa da palavra do Senhor. Um teólogo escreveu: Emanuel está diretamente relacionado com a doutrina bíblica da presença de Deus com o seu povo, tão claramente prometida em Êxodo 3:12, tão eloquentemente declarada em Isaías 7:14 e tão certamente aplicada em Jesus em Mateus 1, versículo 23. Daí, meus irmãos, chegamos a esse texto observando quanto Cristo, Deus conosco, foi se concretizando na ideia do povo. E Jesus utilizou uma estratégia maravilhosa, que é descrita no mesmo Evangelho de Mateus, em dois textos, capítulo 4, versículo 23 e capítulo 9, versículo 35. Ambos falam da mesma coisa. Percorria Jesus toda a Galiléia ou todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
que Jesus fez? Para que o povo pudesse ter um entendimento, para que nós pudéssemos captar essa mensagem da parte dele. Primeiro, ele percorreu, ele andou, ele esteve presencialmente com as pessoas. Jesus se encontrou com gente em todos os cantos. Jesus se encontrou com gente na praia. Jesus se encontrou com gente nas aldeias. Jesus se encontrou com gente nas cidades. Jesus se encontrou com gente em casa, na rua. Jesus se encontrou com pessoas no templo. Jesus se encontrou com pessoas na sinagoga. Jesus se relacionou com as pessoas para que elas pudessem olhar para eles e pensar: Jesus esteve comigo. Jesus me encontrou. Segunda coisa que ele fez, ele ensinou. E através do ensino nós temos o aprendizado. E através do aprendizado nós temos o entendimento. Terceiro, Jesus pregou, ele semeou uma palavra. Ele deixou registrado no coração das pessoas essa palavra. Quarto, Jesus curou. E a cura de Jesus é a manifestação do seu poder associado com o seu amor. Por causa do seu amor, ele manifestou o seu poder, e o seu poder trouxe cura, trouxe libertação, trouxe vida, trouxe salvação ao coração das pessoas. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, como é lindo quando a gente vê a palavra de Deus sendo apresentada para a gente nessa bênção esperada, a bênção esperada. Deus conosco, Emanuel, era esperado desde o começo dos começos. Ao longo do tempo foi sendo construída a ideia nessa formação espiritual para que eles pudessem estar prontos para entender, para quando receber a Jesus Cristo entender que Ele está conosco. Não à toa no final do seu evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20, ele declara de forma maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais adiante, Jesus diz para os seus discípulos: olha, não saiam de Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O texto do Evangelho de João declara a fala de Cristo, dizendo: olha, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que inunda a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que está conosco o tempo inteiro. Paulo declara que nós somos tabernáculos de Deus, templos do Espírito Santo. Isso significa a maior e extraordinária declaração do amor de Deus. Primeiro, por meio de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado, é o amor de Deus em pessoa. E quando Jesus Cristo é assunto aos céus, depois de vencer a morte, depois de ressuscitar, Ele envia o Espírito Santo. E aí nós temos a nossa quinta e última frase: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus está conosco. O Natal é essa declaração. O Natal é essa declaração. Deus está conosco. Deus está conosco. Sempre foi desde o princípio essa construção para a gente entender o processo de Deus e guardar no coração essa convicção. Nada que eu tenha feito atraiu a presença de Deus para mim. Deus veio até mim, Deus nos encontrou por causa do seu amor, em razão da sua graça. Nada que eu faça nos afastará, ou me afastará, ou te afastará de Deus, porque Ele resolveu nos abraçar. É essa a declaração, e é tão lindo isso, porque o Espírito Santo poderia estar à minha direita, ou à minha esquerda, ou à minha frente, ou atrás de mim, ou sobre mim, mas Ele resolveu estar dentro de mim, para que eu e você, nós nunca mais nos esqueçamos que Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Quero terminar dizendo a vocês que
Existem circunstâncias lindas na nossa vida em que ninguém pode nos acompanhar. 3 lugares onde a maioria das pessoas não pode nos acompanhar. O primeiro é o centro cirúrgico. Já quis entrar com alguém no centro cirúrgico? Um amigo meu, quando eu estava no seminário em 1519, ele operou numa segunda-feira. Eu fui visitá-lo. Passei em frente ao centro cirúrgico e pensei, como é que será que é lá dentro? Sexta-feira eu descobri. Na segunda eu falei. Na sexta eu estava entrando. E quando eu estava entrando, a gente observa que a porta se abre e a porta se fecha. E você fica lá dentro sozinho, com os profissionais da área de saúde, alguns deles estão aqui, que podem cuidar da gente enquanto a gente está lá. E uma vez, um pastor me ligou, num momento difícil, e me disse, olha, quero te lembrar que Deus também é Deus do centro cirúrgico. Nunca mais esqueci essa frase. O segundo lugar que ninguém vai, que só Deus vai, é na nossa mente. Tem coisas que a gente está batendo aqui na cabeça, orando, conversando com Deus, correndo disso, vira e mexe, assunto volta à nossa mente, uma batalha na mente. Terceiro lugar, no coração. Não à toa a Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. É um lugar extremamente importante. Ainda mais nesse tempo que as pessoas dizem, siga o seu coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Sendo enganoso, ele se engana e ele nos engana. Deus pode estar conosco no centro cirúrgico, na nossa mente e no nosso coração. É por isso que eu quero orar com você agora. Quero convidar a banda para que se tome o seu lugar e quero convidar você a estar com a gente em oração sobre esse assunto. Assim como nós vamos orar por vários pedidos e temas que nós temos colocado diante de Deus, como também vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos recebidas da parte dEle, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, deixe o seu lugar, venha à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Te amar mais, Senhor, quero 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 te amar mais, Senhor. Pode chegar um pouquinho mais para cá, venha. Isso. Diante do Senhor nós estamos. Nós vamos orar juntos, irmãos e irmãs. Esse texto termina com 2 declarações lindas, uma sobre obediência, outra sobre a pureza. 2 bênçãos que nós devemos buscar: a bênção da obediência e a bênção da pureza. Pai, o Senhor que conhece o coração da gente, sabe o quanto nós precisamos ser lembrados de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nunca nos deixou, nem nos deixará, de que nas circunstâncias adversas da nossa vida, em que passamos por tribulações, por lutas, nunca estivemos sozinhos. Nós queremos agradecer, porque ainda que tenhamos pensado assim, mais adiante percebemos que o Senhor estava com a gente, como estava com o povo, enquanto o povo clamava por socorro e não via o socorro, e não via a libertação.
até a hora que o Senhor manifestou a sua glória, seu poder, e foi ensinando ao povo sobre a presença do Senhor com a gente, a presença do Deus onipresente, a presença do Deus conosco, Emanuel, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Pai querido, ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa, arrancando da gente qualquer hipótese, ainda que diminuta, de que naquele instante, naquele momento, nós fomos deixados de lado, porque essa não é a verdade que a Tua palavra nos declara. Algumas vezes é o que o nosso coração sente, mas o coração da gente é enganoso, ele se engana e ele pode também nos enganar. E nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Nós apresentamos os nossos pedidos ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor e a sua palavra poderosa, palavra extraordinária do Senhor, encha a nossa mente com a certeza da presença do Deus conosco em todo o tempo da nossa vida. Nós oramos, ó Deus, pela cura dos enfermos, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida deles, Pai. Clamamos ao Senhor por uma intervenção generosa da parte do Senhor sobre a vida do seu Isaías, de Dona Orni, de Suzana, Francisco, a vida, Senhor Deus, da Cíntia, da Renata, da Selma, da Márcia. Oramos, ó Deus, pela intervenção do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas nessa hora, em nome de Jesus. Como também, ó Deus, oramos para que esse final de ano seja abençoado pelo Senhor. Deus querido, aqueles que ainda estão tentando virar a chave em alguns negócios, em alguns procedimentos, na expectativa de que alguma saída haja da parte da justiça, Deus amado, venha com o teu poder e graça e manifesta mais uma vez o poder do Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, nós oramos também agradecidos por todas as bênçãos recebidas, bênçãos extraordinárias da parte do Senhor. Muito, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor, para que haja no coração da gente essa certeza, de que aquilo que nós precisamos, nós oramos, nós entregamos nas Tuas santas mãos. Se for da vontade do Senhor, nós vamos receber essa bênção. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso e por todas as bênçãos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.